Eu queria fazer primeiro um convite nesse papo que a gente tem todas as manhãs aqui na Band News FM, para quem não acompanhou, acompanhar uma reportagem especial que está indo ao ar no Jornal da Band. Também a gente está reproduzindo alguns trechos na Band News FM, chamada Vereadores Pra Quê? É uma reportagem especial que o Juliano Dipp, o repórter Juliano Dipp, produziu ao longo de muitos meses. Ele viajou para várias cidades do país acompanhando como é que funcionam as câmaras de vereadores no país. Então é a equipe comandada pelo Sérgio Gabriel, que tem esse núcleo de reportagens especiais. E aí a gente sabe, né? Todos sabemos a diferença que existe entre o cidadão comum e a classe política e o funcionalismo público em geral. Mas quando a gente coloca essa realidade em números, em dados, fica muito mais claro como é ineficiente essa máquina que existe, né? Na verdade parece algo desumano, se assemelha mais a um buraco negro que suga tudo que existe ao redor. Então essa série de reportagens especiais começou ontem no Jornal da Band, vai durar durante toda a semana. Você ouve o Jornal da Band aqui em transmissão simultânea na Band News FM a partir das 7h20 da noite. Foi feito um levantamento na esfera municipal, ou seja, nas cidades do país, mostrando que 20% delas gastam mais para manter a Câmara de Vereadores do que arrecadam em impostos. Olha que loucura, né? 20% das cidades do país, e todas as cidades têm uma Câmara Municipal, 20% gastam mais do que tem o total de impostos. Então, como é que você fecha uma conta dessa, né? Você tem milhares de cidades no país, só para manter salários de servidores, assessores, vereadores, motoristas em algum caso. É um negócio maluco. Esse levantamento foi realizado pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que analisou 70% da Câmara. Então, são 5.570 cidades, 5.570 câmaras municipais, 57 mil vereadores e todos são remunerados. Faz sentido isso? Né? Precisa ser assim? E a reportagem especial está pegando exemplos de outros lugares do mundo, da Europa, por exemplo. O correspondente Felipe Killing vai trazendo detalhes que o Juliano já antecipou para a gente. Por exemplo, em cidades da Escandinávia, você tem ali umas cidades onde os vereadores são açougueiros, são farmacêuticos, é o dono da banca de jornal. Por quê? Porque esses caras trabalham, têm lá o seu ganha-pão numa outra função. E aí 2, 3 vezes por semana eles se reúnem na Câmara e discutem ações importantes para a cidade. Poderia ser assim aqui no Brasil? Lógico que poderia. Não talvez em todas as cidades, mas há necessidade dessa estrutura toda, tantos assessores, porque não é só o vereador, né? Você tem ali os assessores, você tem ali os carros oficiais, você tem ali os motoristas que dirigem os carros oficiais, ou seja, é uma estrutura absolutamente desnecessária praticamente em todas as cidades. Com um detalhe que eles querem aumentar o número de cidades. Já está rolando isso no Congresso Nacional. Para quê? Justamente para ter mais Câmara de Vereadores. Ou seja, não faz sentido, até porque o serviço prestado por eles poderia ter sido um serviço prestado pelo farmacêutico, pelo dono da banca de jornal, né, pelo bancário. Ou seja, o pessoal vai lá se reunir, aí, vamos aprovar isso aqui? Vamos fazer isso aqui? Não vamos? Tal, acabou, resolve ali, mas não. Aqui é uma profissão. Então eu convido todo mundo a acompanhar essa série Vereadores Pra Quê? Mostrando justamente essa relação. E aí tem alguns dados, né, de cidades específicas. Por exemplo, Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, é a Câmara mais cara do país. 97 milhões de reais por ano. Olha os números. São 34 vereadores em Guarulhos. São 730 funcionários. Dá para acreditar? Para que 730 funcionários para uma cidade? E aí há 2 anos fizeram ali um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a reduzir em 25% o número de funcionários. O que o presidente da Câmara de Guarulhos fez? Apresentou um projeto de lei para criar mais vagas. São 730, é isso? São 730. 730 por 34. Fazendo por uma 34. Conta aqui, vai dar 21 funcionários por vereador. Muito bem, 21 funcionários por vereador. Técito. Agora, apesar desse termo de ajustamento para diminuir a quantidade de vereadores, o vereador, o presidente da Câmara, apresentou um projeto de lei e vai aumentar o número de funcionários. Não é que vai diminuir. 75 cargos, 2 vagas em aberto a partir de 2020. Vão ser 77 cargos e mais 10 milhões de reais pro
pagador de imposto de Guarulhos. Fizeram o contrário. Né? O cara que, um negócio inacreditável. E aí tem outros exemplos assim extraordinários. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, no Paraná, os vereadores foram lá recentemente, aumentaram os próprios salários. Aí foram ouvir o presidente da Câmara e falaram assim, não é aumento. Não é aumento, não. Passaram a ganhar... Cadê, ó? O prefeito ganha 22 mil, os vereadores passam a receber quase 10 mil reais. Aí você vai entrevistar o presidente da Câmara e fala assim, não é aumento, é reposição. Bom, é isso. Então, lógico que é. Então é isso, é uma gastança. Isso com os estados quebrados, superando o limite da lei de responsabilidade fiscal, gastando acima do que poderia, 60% dos gastos dos estados com o pessoal. Ou seja, é um escândalo. Então eu recomendo que cada um, se tiver oportunidade, procura na internet ou acompanha ao longo da semana. É uma reportagem do Juliano Dipp, Vereadores pra quê? Mostrando o escândalo que acontece no país há muitos anos, e esse escândalo pode aumentar se de fato o Congresso Nacional seguir com essa possibilidade real de aumentar o número de cidades. Precisa ter uma Câmara em cada cidade? Faz sentido isso? Tem cidades, inclusive, que os vereadores nem se reúnem numa semana. Fica ali a Câmara fechada, trancada, não tem ninguém. Então eu recomendo a todos que acompanhem essa reportagem. Bom, Barão, fala, Felipe. O Barão, Carla, a gente falou em 5.570 cidades. Isso. Sendo que 20% não conseguem bancar as próprias câmaras municipais. Desde a Constituição de 88, teve uma avalanche de municípios aqui no Brasil. Então, talvez a pergunta seja, né? Por que esses municípios existem se não conseguem se bancar? Exatamente. Né? E muitos não conseguem mesmo, na área da saúde, não dá. na área da educação, né? Não conseguem manter a própria estrutura mínima para funcionar. E com relação a essa história da Escandinávia que você citou, que o Felipe Killing citou, né? Tem uma teoria básica, principalmente voltada ao parlamento, teoria da política, que diz que política é vocação. Exato. E não profissão, como você falou, profissão. Principalmente na função legislativa, que é, em tese, a de se reunir para discutir leis, né? Para discutir leis em benefício da própria sociedade. Né? Mas não, virou profissão. E querem aumentar a quantidade de cidades, a quantidade de câmaras, e aí de funcionários, que muitos nem aparecem para trabalhar, ganham ali uma boquinha, enfim. É um escândalo. Além dos números, do dinheiro, eu queria falar sobre um outro assunto que mostra a completa ineficiência, descaso do Estado. E aí eu vou tocar num outro tema. A gente está falando do legislativo, né, onde funcionam as câmaras. E eu queria falar agora um pouco do judiciário. O judiciário brasileiro, infelizmente, para quem já entrou com alguma ação, sabe que é uma lentidão. E tem que entrar na justiça, vai dar um trabalho, vai demorar, é algo muito frequente, pelo menos para nós, simples mortais. Mas aí eu começo dando um exemplo do famoso, né? Como a gente já imaginava, o Lula decidiu não deixar a prisão, a gente falava sobre isso ontem aqui, como tinha solicitado ali o Ministério Público com a força-tarefa da Lava Jato na progressão de pena. O ex-presidente da República entende que é um preso político e mesmo tendo cumprido 1/6 da pena, que garante a progressão de regime, Lula diz que não fará nenhum tipo de barganha para ficar em prisão domiciliar na sua casa em São Bernardo do Campo. Eu não entendi mais cedo o que era muito essa barganha, o Lula não quer aceitar, já que não está dando nada em troca, mas enfim, hoje no Estadão, a Tânia Monteiro conversa com o presidente Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, que convenhamos, tá ali palpitando sobre o assunto, falou o seguinte, olha, o ex-presidente Lula tem o direito de não querer sair da prisão, quer ficar, fica, mas não deixou de atacar o petista, disse que o cara meteu a mão, entregou a amigos dele, enfim, tá aqui o Bolsonaro dando o pitaco dele. Não é um pitaco jurídico, é um pitaco político também do presidente da República. A decisão final tá nas mãos da juíza Carolina Lebos, que solicitou à Polícia Federal ontem um parecer para saber como é que foi o comportamento de Lula na prisão. Esse é o trâmite legal, esse é o protocolo. Eu já li advogados, criminalistas, professores de direito penal que têm uma divergência sobre simplesmente se Lula pode se recusar a deixar a prisão. Normalmente quem está preso comemora, né, como sai da cadeia. Fala aí, Felipe. Não, tem o texto aqui do artigo 112 da Lei de Execução Penal. É um artigo muito curto, né? O texto principal diz aqui o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, eu li em alguns casos também, pode, isso. Mas aqui o texto não diz pode, o texto diz será. Né? Exato. Isso não dá margem a tanta dúvida. A maioria entende que é a decisão da juíza. Da juíza. Se a juíza der canetada ali, é soberana, né? Lula tem que deixar a prisão. Mas aí já tem jurista entendendo o seguinte: se o Lula não quiser colocar a tornozeleira eletrônica, não quiser ter a sua liberdade privada, não pode sair de casa, aí vai para o Supremo Tribunal Federal. De novo. Tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa novela está longe de acabar. E por falar em Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, a gente falou mais cedo aqui, também falando sobre o outro famoso recente, decidiu suspender os processos envolvendo a quebra do sigilo do senador Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. Ainda com relação àquele esquema de rachadinha, quando uma parte ali do dinheiro do servidor no município, da Câmara, não era da Câmara não, era da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Uma parte da grana dos servidores, funcionários do Flávio Bolsonaro, dividiam ali um dinheiro e o dinheiro voltava para o Flávio Bolsonaro. Enfim, ontem o Gilmar deu essa canetada, dizendo que, atendendo a um pedido do advogado do Flávio Bolsonaro, dizendo que a determinação no começo ali do processo legislativo, do recesso do meio de ano do presidente Gilmar Mendes, do presidente Dias Toffoli, acabou parando com todos os processos onde o COAF foi utilizado para que os dados bancários fossem utilizados em investigações sem autorização da Justiça. Então ontem o Gilmar deu essa canetada, determinando por completo que se pare, que se interrompa o processo de apuração envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. E eu queria falar um pouco sobre esse assunto, ou seja, tem dois lados da história, um envolvendo o ex-presidente Lula, famoso, obviamente, ex-presidente da República, outro envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. E o resto? E quem não tá nesse holofote? Quem não é Lula, quem não é Bolsonaro? E o povão? Muito bem. O povão, esse Supremo que a gente está falando, o Tribunal Federal, completamente inchado, tem neste momento, segundo os últimos dados que foram divulgados por um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 976 mil processos parados. 976 mil processos parados aguardando o julgamento. Muito bem. Um desses casos que não tem essa atenção midiática, não tem esse holofote todo, não é Lula, não é Bolsonaro, foi destacado numa reportagem do Estadão da Pepita Ortega e do Luiz Vassalo. E revela um desabafo que mostra a realidade para a maioria da lentidão do judiciário, para os simples mortais, né? Uma advogada mandou um documento ao Supremo Tribunal Federal para informar que o cliente dela, um homem de 80 anos que aguardava há 11 anos um julgamento da corte, acabou morrendo no último dia 16 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. No texto que foi enviado à ministra Rosa Weber, a advogada começa dizendo o seguinte, abre aspas: "É com lástima que viemos aos autos juntar a cópia do atestado de óbito de Selmar Lopes Falcão e dar-lhe os parabéns. Parabéns, ministra, pela demora." A advogada Lilian Soares continua o desabafo. A sociedade está cansada em um judiciário caríssimo e encastelado que desconsidera os que esperam pela efetividade e pelo cumprimento das promessas constitucionais. E aí segue a advogada nessa carta, nesse desabafo. Informamos também que as pompas fúnebres foram singelas, sem as lagostas e os vinhos finos que os nossos impostos suportam, numa referência àquele banquete, né, que nós pagamos de mais de R$1 milhão aos ministros e seus convidados no Supremo Tribunal Federal. O seu Selmar, que ficou 11 anos ali, aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não veio, tinha mal de Parkinson. Ele estava esperando um aumento de 28,5% do seu benefício da aposentadoria, do INSS, a qual ele teria direito devido à situação dele de saúde, esse pequeno aumento ali. O INSS recorreu e desde maio de 2012, apesar de todas as súplicas, todos os recursos, todas as solicitações dos advogados, está ali, paradinho. Detalhe, não era nem a Rosa Weber quando a ação chegou no Supremo Tribunal Federal, era a ministra Ellen Grace. Então a ministra Ellen Grace se aposentou, entrou a Rosa Weber e o processo continua ali, parado. Nunca houve uma decisão até a morte do seu Selmar.
que teve uma piora no seu quadro de saúde nos últimos anos, precisava desse dinheiro para pagar o tratamento. A crítica da advogada foi dirigida à ministra Rosa Weber. Na carta, ela chega a perguntar assim: que papel Vossa Excelência vai desempenhar na história? Só que essa pergunta vale para qualquer ente do judiciário, do funcionalismo público em geral, que raramente estão preocupados em fazer o que deveria fazer de fato, que é trabalhar em prol do contribuinte, que lhe paga os salários. Então, assim, enquanto os holofotes estiverem ali em cima de casos como o de Lula, de Flávio Bolsonaro, se vai sair da prisão, se o processo deve ser investigado ou não, né? Se volta tudo para estaca zero, se acaba com deixa para lá, não vou mais se preocupar com corruptos por aí. Enquanto a decisão dos ministros sobre esses processos que tiverem delatores, o povão mesmo, com o seu Selmar, está ali aguardando. 11 anos, Felipe. Barão, tem um número aqui que vai te ajudar na sua análise. Na semana passada, na quarta-feira, o STF divulgou a lista do número de processos que estão acumulados na corte. Você falou em 976 mil. Só no STF, 31.913 divididos em 11 ministros. E tem a tabelinha aqui. Quanto cada um tem? Os campeões. O presidente Dias Toffoli é o líder, com 6.556. Marco Aurélio, o segundo, com 5.536. E o mais eficiente, podemos dizer assim, é o Alexandre de Moraes, que tem em cima da mesa ou em alguma gaveta 987 processos. É isso. É um negócio assustador, né? Então, enquanto ele está discutindo Lula, se vai sair ou não vai sair, se o Flávio Bolsonaro deve ser ou não investigado, se onde está o Queiroz e tudo mais, a gente tem essa montanha de pilha acumulada como o do seu Selmar. Esperou ali 11 anos para ter ali o seu benefício legalmente, a lei determina isso, mas não foi dado. Então, como disse no desabafo a advogada, parabéns para Rosa Weber, parabéns para o Dias Toffoli, para toda essa rapaziada aí chegada num camarão, numa lagosta, em holofotes do Supremo Tribunal Federal. E vamos em frente.